do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu gostaria de saber quem foi que sofreu lutas e provações aqui para estar nesse culto aqui hoje, nessa semana. Teve alguém? Teve? Amém? Então eu estou feliz, porque não foi só eu que sofri bastante para estar aqui hoje. Muita luta veio, muita provação veio, mas graças a Deus, se nós estamos aqui, nós somos vencedores. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu ia pedir para todos abrirem no quarto Evangelho sem falar nome, mas eu vou ajudar os irmãos. João capítulo 5. João no capítulo 5, versículo 24. Amém? Vamos ler então? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem toda a vida, crê que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus querido, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Deus, perante a sua presença para escutar aquilo que tu tens para falar, Senhor. Nós cultuamos o teu nome, nós cantamos para ti, nós entregamos, Senhor, a nossa oferta, nós entregamos, Senhor, aquilo que há de melhor em nós, que é o nosso coração, Deus. Porque o que há de valor em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa receber como algo de valor se não for o nosso coração. Senhor, em tuas mãos está o nosso coração, e nós estamos aqui sedentos pela sua palavra, Senhor, porque se não for ela, Deus, nós não teremos vida, Senhor. É só a tua palavra que pode nos dar vida, e vida em abundância. Deus, mais uma vez, eu me coloco à disposição do seu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toma a frente deste culto. Espírito Santo de Deus, tu tem mais uma vez total legalidade sobre mim, e pode me usar da maneira que tu bem entenderes. Senhor, fala, Senhor, o que tu queres, e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Que essa palavra possa ser de conserto, renovo. Que essa palavra possa ser, Senhor, uma palavra que nos traga impacto e faça diferença na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para suas salas. A igreja pode se assentar. Vou estar aguardando as crianças se retirarem. Irmãos, uma coisa eu posso adiantar para os irmãos: é uma palavra que vai doer e não vai ser pouquinho. É uma palavra que talvez com uns 20 minutos dela, né, vai ser difícil, vai ser doído de ouvir. Porque eu já falo por experiência própria, porque o pregador ele sempre recebe a palavra primeiro e ele que sofre primeiro. E a gente viu como que a gente tem que consertar. Cada vez que a gente escuta uma palavra que ela dói, não significa, né, que, nossa, eu sou ruim demais, eu não mereço estar aqui. Não é isso, irmãos. Quando você escuta uma palavra e ela dói, significa que Deus está te moldando aos poucos. Você tem que dar graças a Deus por isso, e você tem que glorificar o Senhor, porque quando a palavra dói, ela está te mudando. Ela está mudando o seu caráter. Ela está transformando a sua vida. Às vezes a gente fala, nossa, fulano virou crente, teve uma transformação. Da onde que veio essa transformação? Da palavra que é pregada no púlpito. Porque aos poucos a pessoa vai enxergando onde ela está errando e ela vai consertando. Irmãos, hoje eu não estou aqui para falar para pessoas que nunca aceitaram a Cristo. Eu vim para falar hoje de pessoas crentes que estão dentro da igreja, conhecem a palavra do Senhor, teve um real encontro com Cristo e sabe como é viver dentro da palavra do Senhor. Eu não vim falar aqui hoje de níveis de desviado, não. Eu vim falar aqui hoje de nível de santidade, de nível de compromisso com o Senhor. O título da mensagem se chama Anestesiados, porque quantas pessoas anestesiadas nós não temos dentro da igreja? Às vezes a gente pensa, estou indo na igreja, está tudo bem, está tudo muito certo, eu cumpro, eu bato o meu cartão lá. Irmão, se fosse dessa forma, realmente teria uma maquininha de bater cartão dentro da igreja. Com o horário que você começou, o horário que você saiu do culto. Não, olha, nossa, eu fiz zangão dentro da igreja, eu saí 1h da tarde. Já pensou? Já pensou se fosse desse jeito? Mas não, olha o que o presbítero Antônio disse aqui hoje: tempo de crente não te leva para o céu. E quando ele começou a pregar, eu até comentei com o pastor lá atrás, falei assim, o título da minha mensagem cabe na mensagem dele. Isso foi uma grande confirmação. E se você depois pegar os louvores que foi cantado aqui hoje, você vai ver a sequência dos louvores que foi cantado e o que eu vou falar aqui hoje. Portanto, preste muita atenção.
Irmãos, quando eu comecei a orar ao Senhor e pedir uma palavra, uma revelação para saber o que falar para a igreja, uma palavra me veio à cabeça que foi essa: anestesiados. Anestesiados, eu não sabia onde é que Deus queria chegar com isso. E o Espírito Santo, ele nos revela até o ponto daquilo que nós não conseguimos fazer. Porque eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber o que eu vou pregar. Mas depois disso, cabe a mim estudar sobre o assunto. E eu fiquei pensando o que é. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar sobre o assunto. Eu vou procurar saber sobre o assunto, porque isso já cabe a mim. Já está no meu alcance. E eu procurei saber sobre procedimento anestésico. Alguém já ouviu falar? Alguém tem uma ideia? Alguém tem conhecimento sobre isso? Como funciona? Irmãos, eu dei uma pesquisada por cima. Não está falando aqui um médico, não está falando aqui um especialista no assunto, mas eu vi algo tremendo dentro desse título. Quais são os procedimentos anestésicos? Eu estou falando de anestesia geral. Geral. Anestesia de inconsciência completa. Aquela que a pessoa vai fazer uma cirurgia, vamos dizer assim, que é considerada de grande porte, né? Aquela cirurgia com alto risco, né? Não estou falando de anestesia local. Aquela que você, né, quebrou o dedinho, o médico vai lá, aplica uma anestesia para ele poder colocar no lugar lá para você, né? Aqui no Japão nem isso eles fazem, né? Mas normalmente quando você quebra um dedo, alguma coisa assim, ele sai do lugar, o médico vai lá e aplica uma anestesia local, para que ele possa voltar aquele osso no lugar para o seu dedo não ficar torto. Mas eu estou falando de anestesia que vai levar à inconsciência completa. E quais são os procedimentos dela? E eu fiquei fazendo analogia entre o que acontece e a palavra de Deus. E eu vi que dentro da igreja tem muitas pessoas desse jeito. E hoje, irmãos, pode ser que o que eu vou falar vai doer, mas que no nome de Jesus, doa e seja curado. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, qual é o primeiro procedimento? São divididos em 4 etapas. Eu vou explicar as 4. O primeiro é a pré-medicação. Aquele nervosismo que você tem antes da cirurgia. Alguém já fez cirurgia aqui? E teve anestesia geral? Já teve? Aquele, né, nervosismo que você fica, meu Deus, vão me cortar, meu Deus. Eles te dão uma pré-medicação, né? Aquele remedinho rosinha, né? Eu estou falando porque eu já tomei. Eu também já fiz cirurgia. Então eu sei do que eu estou falando. Aquele remedinho rosinha que eles dão dentro do copinho para você, aquilo é uma pré-medicação. Eles te dão aquele remedinho rosinha, né? Vem uma enfermeira, fica conversando com você, né? E tudo mais. E você vai relaxando aos poucos. Esse é o primeiro procedimento. Dentro desse procedimento tem várias etapas, mas eu vou explicar um por um para os irmãos. Onde que eu quero chegar com isso? Quando nós aceitamos a Cristo, estamos na igreja, né? É fogo puro, é aquela coisa, a pessoa glorifica, ora, né? A pessoa jejua por conta própria, né? Tudo que o pastor precisa ela faz, é aquela coisa de doido, né? Dentro da igreja a pessoa é um furacão, o que tem que fazer ela faz, né? E, irmãos, na verdade nós deveríamos ser o tempo todo assim, constantes. Porque se nós fôssemos o tempo todo assim, bastaria 3 ou 4 pessoas dentro da igreja para lotar ela rapidinho. Bastaria isso. Cada um faz uma coisa. Não, eu vou lá, pastor, o que está precisando? Está precisando disso, eu vou lá. Ah, não tem que orar pela fulana de tal. Não, eu oro, pode deixar que eu oro, pastor, eu intercedo. O Senhor pode cuidar da outra alma, pode deixar que eu me viro aqui com ela. Mas aos poucos a gente vai relaxando. Que a gente vê que, nossa, ficou a mesma coisa, né? E você vai relaxando, você vai entrando no estado de pré-medicação. Você vai relaxando aos poucos e com o tempo você fala, bom, eu sou membro, né, tá tudo bem, né, eu sou dizimista, também tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai relaxando e até que chega uma hora que entra uma palavra no seu coração chamado nada a ver. Vocês já ouviram falar? Eu vi uma vez, alguns anos atrás, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi do pastor Lucinho. Ele dizia que o inferno vai ter uma placa bem grande escrito, lugar dos nada a ver, né? E é uma coisa interessante, irmãos, porque é assim que o inimigo começa a nos derrubar. Isso aqui não tem nada a ver, né? Ah, eu ia ali no barzinho ali, o que não tem nada a ver. Enquanto você vai para pregar a palavra, eu não falo nada. Mas enquanto você começa a ir para acompanhar os seus amigos, por mais que você não beba, o ambiente ele está propício para que você venha a pecar. Mas isso não tem nada a ver, não é assim? A musiquinha não tem nada a ver, né? O filmezinho não tem nada a ver, né? Vamos falar então de músicas e filmes. Por que eu falei que isso ia doer? Presta atenção. Vamos falar de músicas e de filmes agora. Vamos começar pelas músicas? Qual que é o problema de ouvir uma música mundana que não diz nada de palavrão? Né? Que fala de amor, né? O sertanejão aí que tem por aí, não é verdade? Hoje em dia tem os sertanejos universitários aí, né? Que é aquela música mais agitada, né? Que me faz dançar, que me faz ficar contente. O que tem
a ver eu escutar uma musiquinha dessa? Não tem nada a ver. Irmãos, o problema não é a música. O problema é a edificação que ela te traz. O problema é a mensagem que ela passa dentro do teu coração. Quando eu estive meditando, eu lembrei de uma dupla de cantores sertanejos universitários. Na época que eu terminei a faculdade, como eles são perto da minha região ali, eu fui um dos primeiros a ouvir as músicas deles, né? Daquela região, aquele pessoal ali. E uma dessas músicas dizia assim, que ele contava um pouco da história dele, dizendo assim que o pai dele paga a faculdade dele, né? Eu não nasci para ser doutor, não nasci para estudar. Esse era o refrão da música dele. Irmãos, por incrível que pareça, naquela região foi o ano que mais teve desistência de faculdades. Vocês prestaram atenção? Como que uma música faz diferença? Quem lembra daqueles, né, aquele pessoal que falava lá de droga, de nóia, não sei o que, aquelas coisas lá, né? Aqueles que eram traficantes, tirava foto em capa de CD com metralhadora, essas coisas. Na época que eles fizeram sucesso, foi a época que o narcotráfico mais cresceu. Perceberam como que a música influencia? Isso entre outras. E se você pudesse substituir essa música, né, que talvez fale: ai meu Deus, meu amor que eu perdi, que ele não vai voltar nunca mais, eu vou me vingar, e eu vou trair mesmo, e não sei o que. E se você pudesse substituir tudo isso por um louvor? Se você pudesse substituir tudo isso: eu te amei tanto, né? E agora você me traiu e não sei o que. Se você pudesse dizer: Senhor, o teu amor foi maior, o teu amor me salvou. E se você pudesse trocar tudo isso por um louvor que diz: Senhor, eu te entrego a minha alma porque em ti eu confio. E se você pudesse trocar tudo isso que você escuta, que você vê falar de coisas que machucaram o teu coração, que diz: o teu bálsamo me sara, o teu bálsamo me consola. Olha a diferença da edificação que traz na sua vida. Vamos falar de filmes? De programação de TV? Irmãos, o que a programação de TV tem feito no meio do nosso povo? Eu não estou falando do povo lá fora, estou falando do povo dentro da igreja. É uma coisa terrível. Já ouviram falar das novelas? Agora explodiu aí o que acontece por trás das novelas, né? Os tal de trabalho satanista, essas coisas aí, né? Mas não cabe isso, não é essa mensagem que eu vou trazer. Agora explodiu, todo mundo viu, mas quantos casamentos não foram desfeitos por causa de novela? Vocês prestaram atenção? Presta atenção, qual foi a época que os divórcios mais aumentaram? Que teve mais incidência de divórcio? Foi quando começou as novelas globais. Aquela história de, né, um tá ficando com o outro e ele não tá sabendo, e casa com um por dinheiro e fica com o outro por amor. Né? Que o amor eu já expliquei aqui, esse amor que eles rotulam não é amor, é paixão, é diferente. E eles começam a rotular esse sentimento como amor, e nós botamos na cabeça que isso é amor coisa nenhuma. Aí nós vemos para dentro da igreja, levamos uma repreensão: ele não me ama. Percebeu como é que o inimigo, ele gosta de fazer artimanhas para que você entre dentro da igreja e bate de frente com aquilo que as pessoas falam, que vem de encontro com o seu coração? É difícil, irmãos, de entender essas coisas, mas eu fico vendo quanta coisa que os filmes, novelas, né, seriados têm colocado no coração das pessoas, e tem feito com que as pessoas usem aquilo como padrão de vida. Elas seguem as pessoas como se aquilo fosse um padrão de vida. O galã fulano de tal, né? Ele, né, comprou um helicóptero, então agora tem que trabalhar para comprar um helicóptero, porque senão eu não fico com a moça mais bonita da novela. Então as coisas vai desse jeito, vai caminhando por esse lado. Ah, fulano de tal, você viu lá da novela, fulano de tal roubou fulano e hoje ele está muito bem. Então eu posso enganar as pessoas que estão próximas a mim, que não vai ter problema nenhum, que eu vou estar muito bem. Essas são as mensagens que as novelas passam. Olha os filmes, as mensagens que os filmes passam. Irmãos, eu fico vendo, acho que os irmãos sabem com o que eu trabalho, e eu lido com vários tipos de pessoas, vem vários tipos de pessoas, e eu fico vendo, às vezes a pessoa está conversando, fala um assunto, ela viaja, né? Aí eu peguei até comentei, falei: tá vendo, fica assistindo demais filme de guerra aí, ó, fica assistindo demais Transformers aí, o cara começa a imaginar essas coisas, né? A gente fala da brincadeira, mas a boca fala aquilo que o coração está cheio, assim diz a palavra do Senhor. Se você fica vendo muito filme de guerra, a sua tendência é guerra, é briga. É briga mesmo.
Se você fica vendo muito filme de romance, chega uma hora que o que você quer é só romance. E um casamento não é só romance, todos sabem muito bem disso. Nós estamos aqui orientando a todos que o casamento ele não é só romance. E os filmes passam que o casamento é só romance, é só amor, é só love. Não é. O casamento é muito mais do que isso. E essa é a imagem que os filmes vêm passando. Olha um outro testemunho que eu vi. Uma pessoa diz que ele estava dentro da igreja, era criança, cantava e louvava. Por causa de um filme de terror, ele se tornou satanista. Por causa de um filme de terror que ele viu. Está pensando que não tem nada a ver? Está pensando que não faz mal assistir filme de terror? Ele pode te levar para um caminho que você talvez nem volte mais. Ele pode te levar para a morte. Esse voltou para testemunhar porque Deus teve muita misericórdia dele. Porque o dia dele ser sacrificado e morto estava marcado. Mas Deus teve misericórdia da vida dele. E hoje ele volta para testemunhar. Hoje ele teve a vida restaurada. Esse é o início do relaxamento espiritual. Não tem nada a ver. O filmezinho ali não tem nada a ver. O filmezinho bobo. Musiquinha boba. Que isso, rapaz? Deixa eu tocar aí. Não é desse jeito? Deixa eu tocar aí. Irmãos, você percebe, se você realmente está embasado na palavra, é quando você começa a escutar músicas mundanas, que você entende a mensagem dela, você começa a sentir nojo. Esse é o momento que você começa a perceber que você está num mundo completamente diferente deles. Quando você escuta aquela música, você não sente mais prazer, você sente nojo. Você fala, meu Deus, que mensagem é essa? A Bíblia fala completamente o contrário. O que está causando na vida das pessoas? E você vê as pessoas curtindo aquilo e você fica compadecido delas, porque você sabe o caminho que ela vai levar. Esse é o começo da anestesia espiritual. Olha só, vamos continuar. A segunda fase se chama indução. Na segunda fase de indução, aquele momento que a enfermeira está ali, né, conversando com você, né, você já está relaxado, tranquilo, né? Você já olha assim, já está meio grogue, meio querendo dormir, né? Aí, sabe o que eles fazem? Eles aplicam na veia o anestésico. E esse anestésico, ele tem base, a fórmula dele é base, né, do ópio. Depois vocês vão entender o porquê. E a pessoa recebe esse anestésico na veia, enquanto ele está ali conversando, como ele já está relaxado, ele apaga. A pessoa apaga. Simplesmente apaga. Mas tem um porém. A pessoa ainda sente dor. Por mais que ela esteja dormindo, ela ainda sente dor. E pode ser que ela venha sonhar com aquela dor. Então, aonde é que eu vou levar a parte da indução? O crente que, olha só, que já não liga tanto mais para a palavra. As palavras são faladas, dói, realmente dói mesmo o que o pregador fala. Eu sei que eu tenho que consertar, mas consertando ou não consertando, ninguém fala nada, né? Conserto se eu bem entender, a vida é minha, amém, a vida é sua. Mas a salvação também é sua. Não somos nós que damos a salvação para ninguém. Quem dá a salvação é só Deus. E é só com uma vida de fidelidade que você consegue chegar lá. E quantas vezes nós ouvimos as palavras na igreja, meu Deus, nossa, eu tenho que consertar mesmo, mas nós não consertamos. Não consertamos. Continuamos fazendo as mesmas práticas, as mesmas coisas. Quem lembra do que o presbítero falou na introdução? Continuamos fazendo as mesmas coisas como se não tivesse nada a ver. Nossa, meu Deus, fulano de tal falou aquilo. Eu sei que eu bebo um gorozinho de vez em quando, mas não dá para parar, não tem como. E ele continua vivendo naquela vida. E depois chega e fala, Espírito Santo me restaura, Espírito Santo me leva, né, para um nível superior de santidade. E ele fala, meu filho, eu já pedi para você tirar isso. Você vai tirar ou não vai? E nós somos confrontados dessa forma. E depois nós falamos, nossa, minha vida espiritual parou. A minha vida espiritual não anda mais. Parece que eu fui, né, fui num nível acima vamos dizer assim, de santidade de vida e de repente parou. Você está no estágio de indução. Você sente dor. Você sente que a palavra te confronta, mas você não quer mudar. Olha só o que mais que acontece. Você para de viver a palavra de Deus 24 horas por dia. O cristão, o verdadeiro cristão, ele vive a palavra 24 horas por dia. Que jeito? Como assim? Como assim? Quando você acorda de manhã, significa que as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Você acordou?
Sente que teu coração está batendo? Está vivo? Dê graças a Deus. As misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Olha só, quando você toma o café da manhã ou quando você come o almoço, graças te dou, Senhor, pelo alimento que tu colocou na minha mesa, porque se não fosse por ti eu pereceria. E eu continuo o meu dia. E quando você topa com um e você tem que pregar para ele, que você vê que ele está passando por uma situação complicada, aí você vai pregar para ele. Se você não vive a palavra 24 horas por dia, se você não lê, você não vai saber o que falar. Você não vai saber por onde começar. A pessoa chega de você e fala: meu Deus, meu irmão ou minha irmã, eu estou vivendo olha, uma luta. Espera um pouquinho, eu vou te passar o número do telefone do pastor. Você vai lá e se consulta com ele. Quando na verdade é um conselho que você mesmo poderia dar, pela vida que você tem vivendo com a palavra de Deus. É claro que dependendo do caso, né, quando é um caso extremo, você tem sim que levar para o pastor. Mas acontece que tem conselhos que nós como cristãos deveríamos de dar. E nós não damos. Nós não fazemos o papel de crente, não fazemos o papel de cristão. Não fazemos o papel daquele que leva a verdadeira palavra, a palavra que traz vida. Nós passamos para os outros fazerem. Aí eu fico imaginando que na Bíblia diz que vai chegar o dia, cada um vai ter o seu galardão, e cada pessoa que você levou, você vai receber um galardão referente àquilo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá e você vai: meu Deus, por que o pastor recebe tanto? Mas sabe o que Deus, talvez os anjos vão falar para você: meu filho, quanta coisa que eu não vi Deus colocando na tua mão que era para você, você passou para ele. Eu consigo até imaginar isso. Sabe aquela vida que eu coloquei do teu lado? Era para você discipular. Não era para mim e para o pastor discipular. Mas como você não quis, eu tenho amor por essa vida, eu coloquei o pastor, eu capacitei ele. E nós deixamos de viver essa palavra. Já esquecemos que um dia a Bíblia, essa palavra aqui, a Bíblia fez diferença na nossa vida. Esquecemos que ele é o manual, que ela é o manual do ser humano, que tudo que nós precisarmos está aqui. Nós esquecemos simplesmente esquecemos. E começamos a viver a vida de qualquer jeito. A palavra ainda dói, mas não vivemos ela. Irmãos, eu vou contar um testemunho próprio meu, que me aconteceu nessa sexta-feira. Eu estava meditando na palavra, trabalhando, praticamente sozinho, porque a pessoa que me ensina trabalha de frente comigo, mas a gente não fica conversando o tempo todo, porque afinal de contas nós trabalhamos, nós temos que fazer algo ali. E eu ali trabalhando e meditando essa palavra, trabalhando e meditando essa palavra, e pensando comigo ali, eu falei: Senhor, olha, irmãos, até na sexta-feira eu estava com uma dor terrível no braço, porque fica lixando alumínio o dia inteiro para você ver como é que é gostoso. Eu estava com uma dor terrível no braço, a minha esposa sabe disso, ombro tudo duro, e eu ali naquela dor ali, eu tentando e eu meditando na palavra, e a palavra do Senhor falava comigo: você vai fazer diferença nesse lugar. Aleluia. É você que vai fazer diferença nesse lugar. E eu pensando comigo, eu falei: então tá, Senhor, então tá, eu vou fazer diferença nesse lugar. E doendo o braço, mas eu fui lá, mandei lixa sem dó mesmo, doendo o braço e mandando ver, sem dó. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor me lembrava o tempo todo que eu tenho que fazer a diferença naquele lugar. Não interessa se vai custar minha saúde, não interessa se vai custar minha vida. Ele deu minha vida a vida dele foi dada por mim. Eu não merecia, ele deu a vida dele. Por que eu não posso dar minha dor? Para honrar o nome dele. Irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra. E naquele momento eu comecei a sentir algo que eu só sinto aqui dentro desse culto. E começou a vir uma coisa gostosa, uma coisa boa. E por fim eu já comecei a levantar a cabeça e olhar para os lados. Eu falei: eu vou gritar aqui. E eu continuei meditando e continuei meditando. E foi essa presença gostosa. E eu comecei a lembrar, falei: meu Deus, eu estou sozinho. Sozinho eu sinto a presença do Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que se você medita de dia e de noite, o Senhor tem prazer na tua vida. Aleluia. Como pode uma pessoa sozinha sentir a presença do Senhor? Meditando na palavra dele. Eu fiquei prestando atenção naquilo, irmãos. Quando aquele momento acabou, que bateu um sinal para ir descansar, aquele momento acabou e eu fiquei prestando atenção. Quando eu voltei a trabalhar, cadê a dor? Cadê a dor? Cadê o cansaço? Se foi.
A presença do Senhor levou tudo. Aleluia. Olha outra que eu lembrei aqui. Quem lembra do irmão Anderson que estava aqui? Poucas pessoas lembram. Irmãos, esse irmão deu um trabalho lascado aqui dentro. E eu falo por experiência própria, porque quem estava discipulando era eu. E eu discipulava ele dentro do serviço. Ele começou a trabalhar comigo e descobri que ele era um desviado. E palavra vai, palavra vem, palavra vai, palavra vem, difícil, e espeta daqui, espeta dali. E até que ele começou a entrar nos eixos e virou uma bênção dentro da igreja. Quem estava aqui lembra de como ele era dentro da igreja. Depois de um tempo que ele começou, que ele fez um verdadeiro compromisso com o Senhor. O que eu gostei dele é que ele teve palavra. Ele veio aqui na frente, fez um compromisso e honrou. Ele foi homem. E eu lembro que ele gostava de conversar sobre a Bíblia. E como a gente trabalhava aqui, não tinha chefe, às vezes eu estava lá na minha máquina tranquila, daqui a pouco ele aparecia. Ô irmão, você sabe aquela passagem lá de Marcos assim, assim, assim? Então, a mesma passagem em Lucas fala assim. A mesma passagem também em Mateus fala assim. O que você acha? Falei, eu não sei, mas vamos pesquisar. Eu já tirava o celular na hora. Ó, pessoal, aqui fala que a interpretação é assim, assim, é por isso, isso, isso. O que você acha? Gostei. Boa interpretação. E a gente ficava conversando sobre a palavra de Deus. Ele falava, ó, lá no Velho Testamento também, em tal lugar, fala, já profetiza do Messias. E olha só como é que era, 700 anos antes de Jesus chegar. Quando chegou Jesus, aconteceu exatamente a mesma coisa. E ele falava, como deve ser gostoso ser um profeta assim, honrado pelo Senhor. Aí um dia ele chegou em mim e falou para mim, falou assim, você sabe por que eu medito tanto na palavra, que eu gosto de conversar sobre a palavra de Deus? Aí ele começou a me falar, falou assim, porque o meu sonho é ser um missionário. O meu sonho é pregar para as pessoas que eu não conheço, mesmo sem saber o que ela fez lá atrás, porque se Jesus esqueceu, por que eu vou lembrar? E quando ele começou a falar aquilo, eu não esqueço até hoje, irmãos, a gente estava na frente de uma máquina, que ela é barulhenta até não querer mais. E ele começou a falar sobre aquilo, eu falei, sabe o que você faz? Quando ele terminou de falar do sonho dele, eu falei, conversa com o pastor. Fala com o pastor sobre o seu sonho, sobre a sua vontade, o seu desejo. Ele vai ficar muito feliz, porque essa igreja, ela sonha em ser uma igreja missionária. Naquele momento também, irmãos, eu olhei nos olhos dele e eu vi lágrimas. Eu vi o olho dele enchendo de lágrima, e ele ficou sem saber o que falar. E quando eu olhei para ele, me deu um nó na garganta também. E eu olhei para ele, ele olhou para minha cara, ele pegou e falou, você sabe o que é isso, meu irmão? É a presença do Espírito Santo. E eu olhava para os lados, só tinha nós dois ali. Olhava para os lados, o lugar que todo mundo falava que via as coisas. Olhava para os lados ali, tá tudo aquele vaziozão, só nós dois ali, sentindo a presença do Espírito Santo. Ele pegou, não conseguiu falar mais nada, eu também não conseguia falar mais nada. Ele pegou e falou, eu vou lá ver a máquina. Eu escutei, eu não esqueço até hoje do que eu escutei. Quando ele virou as costas e saiu, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não esqueço até hoje. Eu não esqueço até hoje do que ele fez. E eu fiquei prestando atenção, e depois eu fiquei orando ao Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, como é possível duas pessoas sentir a presença do Espírito Santo? Como é possível nesse lugar o Senhor se fazer presente? É máquina apitando ali, embolando aquela coisa de louco, todo mundo correndo, mas o Espírito Santo presente. E o Espírito Santo me falava, você sabe o que é isso daí? É o resultado da meditação na palavra. Aleluia. Se você medita na palavra, você sente a presença do Espírito Santo. Você não precisa de vir na igreja para sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Se você quer que ele se manifeste, leia a palavra. Mas nós, quando estamos entrando nesse estágio de indução, nós já esquecemos a palavra. E nós começamos a ficar cada vez mais frio. O quente passa a ser morno. E a palavra diz, lá em Apocalipse, que o morno, olha o que o Senhor diz. Morno vomitar-te-ei pela minha boca, porque não és nem quente nem frio. Às vezes estamos dentro da igreja, achando que estamos salvos. Não estamos salvos coisa nenhuma, porque somos morno. Não fazemos mais do que a palavra manda. Vamos passar para outra fase. A manutenção. Irmãos, a manutenção é algo interessante. Nessa fase é aplicado um tipo de anestésico que a pessoa já tem inconsciência total. Inconsciência total. Eu não tenho mais consciência do que acontece. A sua vida fica nas mãos do médico. Se ele quiser chegar ali naquele momento, te abrir ao meio e tirar a tua vida, ele tira. E você, se não tiver com a vida no altar, já sabe para onde vai. Você vai encontrar com Cristo. Se você tiver com a vida no altar, você vai encontrar com Cristo e vai falar, nossa, eu estava dormindo. Você está com a sua vida nas mãos do médico.
inconsciência total. O que isso nos revela? Sabe aquele camarada que vem na igreja, igual eu acabei de falar, só para bater ponto, só para marcar presença? Viver palavra não vive nada. Pregar para os outros não prega nada. O que o pastor fala não obedece nada. E quando vem na igreja vem para ficar dormindo. Morre de sono aqui dentro. É esse tipo de pessoa. Não sente mais nada. O Espírito Santo cai, a glória dele cai, não sente nada. Inconsciência total. O médico faz aquilo que ele bem entender. Sabe qual que é? Olha outra característica. Quando você recebe inconsciência total, você tem um relaxamento tão grande dos músculos, que até mesmo os músculos que te faz respirar param. Sabia disso? A pessoa precisa de ser entubada para respirar. Senão ela não consegue respirar. Irmãos, é a coisa mais feia do mundo. Eu sei que eu já fui porque eu tive esse estado de inconsciência no dia da cirurgia. Mas eu vi o meu tio que sofreu um infarto e quase morreu. Graças a Deus, Deus salvou ele na beira do precipício. Mas eu vi ele entubado. É a coisa mais feia que vocês podem imaginar. Você percebe que a pessoa está totalmente entregue ali. E eu fiquei vendo ali como que aquilo é feio. Aquilo me dava agonia. Porque eu lembrava dele, da imagem dele, feliz, contente. De repente eu vi ele daquela forma. Para mim foi um choque. E muitas vezes, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós topamos com as pessoas dessa forma. Sabe disso? Às vezes, sabe quando a pessoa procura um conselho, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã? Liga para o pastor desesperado. É a hora que o pastor tem que entubar a pessoa. Tem que fazer ela respirar de novo. Irmão, calma, meu Deus, não estou com problema. Olha, amanhã vai acontecer. Calma, tenha calma, vamos orar. Você tem que entubar a pessoa, porque senão ela morre. Mas por que isso aconteceu? Pelo esfriamento espiritual. Sabe por quê? Porque quando você chega nesse estágio, que você está totalmente frio e inconsciente, você já não sabe mais onde procurar a saída. Aí quando os problemas vêm, você esquece que você tem um Deus. E você só lembra que você tem um pastor. Esse é o grande problema. Aí vem o pastor correndo, ele tem que entubar. Ele tem que fazer a pessoa respirar forçado. Calma, irmão, calma, olha, vai dar certo. Amanhã você vem aqui, não vai acontecer. Nós vamos conversar. E, irmãos, não que isso seja errado de você ter que procurar uma pessoa, para se aconselhar. Isso não é errado. Porque se você tiver chegado nesse estágio, é melhor você procurar do que você morrer. É muito melhor você procurar do que vir a morrer. Mas a mensagem que eu quero trazer é que vocês estejam alertas, para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, que para tal estado não chegue na sua vida. Porque se chegar esse estado na sua vida, a tendência de você morrer espiritualmente é muito grande. A tendência de você se desviar é muito grande. Você está um passo para se desviar. Você não sei se vocês entendem, mas vocês estão na porta da igreja para sair para fora. Se você não sente nada dentro da igreja, meus irmãos, conserta isso. Tem alguma coisa errada. Nós temos que sentir a presença do Espírito Santo aqui, em todos os cultos. E melhor ainda se você puder sentir ela no teu trabalho, na tua casa, quando você ouve um louvor no seu carro. Diácono Osmar, ele é especialista nisso. Quantos testemunhos ele não fala aqui? Meu Deus, eu estou ali dentro do carro, estou ouvindo um louvor e a glória desce. Como que não é gostoso isso? É só quem fez isso que sabe como que é gostoso. Você está ali ouvindo um louvor e de repente você começa a sentir uma coisa diferente. E se você deixa aquilo te dominar, você percebe como que você fica feliz. Esquece de todos os seus problemas. Esquece do que você tem que resolver. Você só lembra que existe um Deus na sua vida cuidando de você. Aleluia. Mas quem está no estado de inconsciência, nem isso lembra. Nem isso, vamos dizer assim, resolve o problema da pessoa, nem isso traz consolo para a pessoa. Olha só, a outra coisa que o estado de inconsciência faz, ele abre brechas. Ele abre brechas. Irmãos, se você está no estado de inconsciência no momento de anestesia geral, o médico ele pode te abrir do jeito que ele quiser. Tua perna, teu braço, tua cabeça, o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Se você está no estado de inconsciência total, o inimigo faz o que ele quiser com você. Ele coloca no teu coração palavras que você nunca na sua vida pensaria. Sabe aquelas palavras que você fala, meu Deus, é verdade, eu não enxergava, olha só, eu era cego. Era cego nada, você está ficando cego.
Sabe, você olha e fala, meu Deus do céu, olha, aquele fulano lá é mesmo, olha aqui, ó. Que coisa horrível mesmo esse camarada. E na verdade, o coração dele está pensando em você. O inimigo começa a lançar palavras e você começa a receber todas. Ele começa a soltar sementes de contenda, de briga, de dissolução. E você vai aceitando todas, sabe por quê? Porque você está com a brecha aberta. Irmãos, nesse estado, no meio da cirurgia, se o médico não toma cuidado, ele pode te contaminar com várias doenças. Você sabia disso? Seu corpo está totalmente aberto ali. Se ele usa um instrumento que foi usado em uma pessoa idética, você pega AIDS. Se ele usa um instrumento que foi usado em uma pessoa que tinha algum tipo de doença no sangue, você pode ser contaminado. E pergunta se você consegue reagir nesse momento. Você consegue reagir? Você está no estado de inconsciência total. A sua vida está nas mãos do médico. Ele abre você do jeito que ele bem entender, faz o que ele bem entender. Quantas cirurgias nós não vemos de pessoas, de médicos que esqueceram instrumento dentro de pessoas? E a pessoa, você acha que a pessoa estava curada? Ô doutor, cadê aquela pinça que o senhor colocou aí? Não, ele estava inconsciente. O médico fechou ele com a pinça dentro. Quantos casos nós não vemos desse jeito? Irmãos, o estado de inconsciência total, ele está 100% propício para que as brechas se abram na sua vida. 100% propício para que as brechas se abram na sua vida. Mas existe um estado, irmãos. Eu não sei como que está a vida dos irmãos, eu não faço ideia, também procuro não saber, porque isso atrapalha em revelações. Mas eu não sei como que está a vida dos irmãos, em que estado você se encontrou. Mas existe um estado que todos nós podemos entrar nele a hora que nós bem entendermos. É o estado da recuperação. O estado da recuperação é a hora que você para de receber anestésicos. Porque para quem não sabe, o anestésico tem que ser administrado de tempo em tempo. Porque o efeito dele é bom, mas ele é curto. Então ele tem que ser administrado de tempo em tempo. Por isso que no meio de uma cirurgia existe um médico especialista só nessa parte. Para te manter sedado. Mas o estado da recuperação é a hora que você para de receber anestésico na sua corrente sanguínea. Né? Ou por inalação, dependendo do caso, né? E você para de receber os anestésicos, e a primeira coisa que a pessoa sente, normalmente, é um pouco de dor no local da cirurgia. No local onde foi, vamos dizer assim, mexido ali, né? Normalmente você começa a sentir um pouco de dor ali. E uma coisa interessante, alguém já viu uma pessoa voltando de uma anestesia geral? Ninguém viu? Eu lembro do que eu fiz. A pessoa delira. Sabia disso? A pessoa delira. Eu lembro do que eu fiz, eu lembro do que eu falei. Eu falei um absurdo que vocês não vão acreditar. Voltando da cirurgia, dentro dessa cirurgia, voltando. Eu falei um absurdo que vocês não vão acreditar. E chegou, e sabe o que eu achei interessante? Fala aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Né? Que eu lembro que eu estava voltando daquele momento assim, eu me vi todo amarrado ali, eu entrei num choque, num desespero tão grande. Meu Deus, como que eu vou pescar com meu tio? Então é um estado de delírio total, mas é aquilo que está no fundo do seu coração. E eu lembro que eu vi o filho do caseiro da chácara, ele operou de hérnia. E nós ali naquele momento, esperando a cirurgia acabar, acabou a cirurgia. Ele está voltando, nós vamos trazer ele para o quarto, né, para que ele volte, se recupere aqui, o médico vai acompanhar ele aqui, né? E ele pegou, naquele momento que ele estava acordando, ele pegou e, meu Deus do céu, como é que eu vou lá na casa de fulano de tal? Eu estava namorando com a menina, ninguém sabia, todo mundo descobriu naquela hora. Esse momento, irmãos, é um momento engraçado, mas ele faz parte da recuperação. Fazendo analogia com a nossa vida, é o momento que nós confessamos os nossos pecados. Confessamos aquilo que nós fazemos de errado. Tiramos para fora aquilo que está nos matando. Aquilo que está lá no fundo, sabe, escondido, é a hora que nós confessamos para Cristo. Que nós dizemos para Ele, que nós precisamos dEle. Senhor, está aqui, eu estou apresentando tudo para você. Eu estou te apresentando toda a minha vida, olha aqui. Olha o que eu andava fazendo. Você não esconde mais. É exposto de uma forma que todos vejam. Você passa vergonha naquele momento, talvez. Você passa constrangimento. Porque a partir da hora que você passa... Não é para as pessoas, tá? Eu não estou dizendo para você chegar e falar, não, eu vou vir aqui na frente e vou falar para todo mundo o que eu fiz. Né? Eu estou falando de você confessar para Cristo. E dizer para o Senhor, falar, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Irmãos, não tenha vergonha. É o que Ele espera de nós.
é o que Ele espera de nós. Às vezes nós queremos esconder de Cristo, esconder de Deus algo que é o que Ele espera de nós. É a nossa confissão. É dizer que, Senhor, olha o que eu estou fazendo, eu não quero mais fazer. Você me ajuda a sair dessa. Ele vai te ajudar. Porque às vezes a gente começa a esconder. E Deus, Ele não opera na nossa vida porque nós escondemos pecado. Nós escondemos o erro. Quando na verdade Ele quer que você exponha o teu erro. Exponha e mostre para Ele. No estado da recuperação, aos poucos a pessoa, ela começa a sentir essas dores nós podemos comparar a dor do pecado. Porque a dor do pecado, quando você se arrepende do fundo do coração e bota tudo para fora, a dor do pecado faz com que você nunca mais volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Você passa a sentir nojo e você passa a lembrar daquela dor. Fala, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, porque isso está me doendo. Você começa a voltar do teu estado de inconsciência total e começa a vir num estado de consciência. E a palavra do Senhor começa a vir e ela começa a bater de frente com você. Você começa a sentir. Você começa a ver que realmente você precisa de mudança. Que você precisa ser moldado mais uma vez. Que você precisa de estar na mão do oleiro. Você diz, Senhor, eu preciso de estar nas tuas mãos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me molde da maneira que Tu queres. Eu sei que dói, eu sei que eu estou, mas eu não quero mais ficar anestesiado. Eu quero estar aqui na Sua presença e quero Te sentir verdadeiramente. Eu quero ver que o Senhor é presente na minha vida. O Senhor é presente na vida dos meus filhos, que quando eu oro o Senhor me responde. Lembra do nível de santidade que eu falei de Daniel? Como seria bom se nós chegássemos a tal ponto de você orar e Deus te responder na hora. Porque a palavra de Deus, ela foi muito bem clara, que o anjo falou para Daniel: desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração, mas teve guerra nos céus durante 21 dias, para que a oração dele chegasse. E como seria bom se nós pudéssemos ter esse nível de santidade a ponto de você orar e a resposta chegar ali na hora. Mas isso só acontece com quem verdadeiramente vive a palavra, com quem verdadeiramente vive dentro daquilo que o Senhor planejou para ele. Se você quer ser algo diferente daquilo que o Senhor planejou para você, dificilmente você vai conseguir sentir a presença do Espírito Santo. Porque a hora que você começa a sentir as mãos dele quebrando a tua vida, que você começa a sentir as mãos dele fazendo de você aquilo que um dia ele planejou, é o momento que você está dentro da vontade dele, no centro da vontade dele. Meu Deus, por que tanta tribulação? Eu faço tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida, por que tanta tribulação? É o Senhor te moldando. Meu Deus, por que isso? Eu não sei, eu não entendi, nunca aconteceu isso comigo na minha vida. É porque o Senhor está te moldando. Meu Deus, mas por que? Eu nunca passei por uma crise financeira na minha vida. O Senhor está te moldando. Quem lembra da passagem de Jeremias? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Quem lembra da passagem de Jeremias? Onde ele diz que a palavra do Senhor se revelou a ele. E ele diz que ele desceu à casa do oleiro. E Deus começou a ter com ele ali naquele momento. E ele dizendo que naquele momento ele via o Senhor, o oleiro trabalhando naquele barro. E quem já viu um oleiro trabalhando no barro sabe como que é difícil. Ele não pode simplesmente pegar aquele barro ali, né, do jeito que está ali, com um monte de pedra e não sei o que, e começar a mexer. Não. Primeira coisa que ele faz, ele limpa todas as pedras do barro. Ele limpa toda a sujeira. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele começa a te colocar no centro da mesa. Sabe aquela mesa que gira, né? Fica girando para o oleiro poder. Ele te coloca no centro da mesa. Significa que ele te coloca no centro da vontade dele para começar a mexer na tua vida. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas nós deveríamos estar no estado de recuperação, onde nós temos um momento que nós podemos dizer para o Senhor tudo aquilo que está lá no fundo e se recuperar disso. Por mais que doa, irmãos, por mais que seja ruim, mas que no nome de Jesus nós possamos voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sei como está a tua vida, se você está frio, se você está morto, não me interessa. Deus, Ele não quer saber disso. Ele quer que você se renda aos pés deles e volte a ser quente. Irmãos,
Eu chamei o grupo de louvor aqui porque eu quero fazer um apelo e queremos cantar um louvor aqui. Nós não somos profissionais, nós não somos pessoas que estão acostumadas, né, com vozes perfeitas, mas nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos levou a cantar este louvor. E eu gostaria de fazer um apelo para os irmãos. Na verdade, eu posso dizer que o apelo parte dos irmãos e não de mim, tá? Porque eu vou pedir para que os irmãos venham aqui à frente, aquele que estiver com o desejo de voltar a ser um crente quente, de recobrar a consciência. Eu não sei em que estágio você está, não me interessa saber também, mas se você quer nesse momento dizer ao Senhor: Senhor, não me interessa o estado que eu estava, o que eu quero dizer para Ti é que eu quero recobrar minha consciência, eu quero que o Senhor volte a me moldar novamente, eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, um vaso de honra. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Irmãos, enquanto nós cantamos este louvor, ele vai ser colocado aqui e eu quero que todos cantem conosco. Nós não tivemos tempo para ensaiar, mas eu quero que os irmãos cantem conosco. Enquanto nós cantamos, aquele que sente vontade de ser moldado de novo, vem aqui à frente. O pastor vai orar por você. Amém, meus irmãos? Preste atenção na letra. Vocês não vieram aqui à toa hoje. Vocês vieram porque Deus quer falar contigo. Rendido e prostrado aos teus pés, transforma-me. Vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Bem sei que sou vaso, Senhor, nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu sei de honra, Senhor, faz de mim como assim desejar. Se você quer ser mudado de novo, vem aqui à frente. Ninguém está te impedindo. Você quer ser moldado de novo? Você quer estar nascendo no centro da vontade de Deus? Vem aqui, por favor. Eu quero ser o vaso das Tuas mãos, Senhor. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até minha se derramar, até que eu me deixe quebrar. Eu vou descer enquanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos Teus pés, transforma-me.
preciso ser moldado de novo. Bem sei que sou barro, Senhor. Eu aceito a presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do olheiro. Eu preciso ser moldado de novo. Tudo de honra, Senhor. Faz de mim o que se desejar. Aleluia. Eu preciso ser um vaso de novo, Senhor. Aleluia. Eu preciso ser moldado de novo, Senhor. Faça de mim um vaso novo, Senhor. Faça de mim um vaso novo, Pai. Aleluia. Irmãos, o Senhor me diz muito forte aqui que se você quer ser um vaso de honra hoje, Ele quer te polir de uma forma que Ele nunca fez na tua vida. Nós não somos perfeitos, nós não viemos de um mundo perfeito, nós não somos exemplo para ninguém, o exemplo é Ele. Mas nós estamos aqui porque nós queremos ser moldados por Deus, porque nós queremos estar no centro da vontade dEle. E se você colocou a sua vida nas mãos dEle agora, neste momento, eu quero te pedir, ore junto conosco. Pai, eu quero orar por cada vida que está aqui, Senhor, que no nome de Jesus, Deus, o Senhor possa entender, Senhor, o coração de cada um que está aqui. Pai, nós não somos ninguém nem nada, Senhor, para poder te falar da sua palavra, mas Tu colocou no meu coração que Tu quer fazer uma restauração neste lugar, colocar um fogo verdadeiro, colocar pessoas vivas, e aqui está um povo que quer ser vivo, Senhor, pela sua palavra. Deus, nós não estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, Deus, ser pessoas grandes neste mundo. Nós estamos aqui porque nós queremos ser pessoas moldadas por Ti. Senhor, que no nome de Jesus a vida de cada um que está aqui, Senhor, possa ser moldada pelas Tuas mãos, Deus. Que essas vidas que estão aqui, Senhor, possa ser vidas que verdadeiramente serão restauradas.